Paz do Senhor Jesus para os papais, para as mamães e para as criancinhas que pensam, né? Sejam bem-vindas, amém? Tem uma irmã que disse que vinha também participar comigo. Acho que ela deve estar chegando, né? Vocês lembram da Trifena? Olha. Que maravilha! Paz do Senhor, Trifena. Mais uma vez, tem que ser nós, né? Porque a Trifosa não pôde vir, né? A Trifosa é o que ela é? E ela é bonitinha, né? Eles são bem bonitinhos, né, criança? É mesmo, é o nome. Vocês acham, criança, o nome dela bonito? É bonito, né? Trifena, Trifosa. São duas gêmeas, né? Aí tem o Trifo, né? Mas o Trifo tá dormindo, né? É, né? Pois é. Então, crianças, tem a Trifena, tem a Trifosa, né? Tem o Dedé, o Zezé. Então, por enquanto, eu estou contando só com a Trifena aqui, né? Mas vamos lá. Eu quero... Que maravilha! Também estou muito feliz, viu? Porque Deus tem nos dado essa oportunidade para que nós pudéssemos aqui falar para as crianças. E vamos falar aqui sobre a boa semente, viu? Essa é uma história que Jesus contou, porque Jesus também contou histórias, né? Pois é, então vamos ver se você conhece alguma coisa, né? Que eu vou falar aqui, vamos ver se você realmente conhece alguma coisa sobre as histórias que Jesus contou, porque Jesus também ele falava através de parábolas, contava histórias para que ele pudesse falar o coração dos homens, das crianças, né, dos adultos, dos velhinhos, né? Então, lá em Mateus, capítulo 13, versículo 3 ao 9, 18 a 23, ele vai falar sobre a boa semente, viu, Trifena? Foi mesmo, olha aí. Que bênção, né, crianças? Então, crianças, olha, então, a mãe de Trifena contou essa historinha para ela, né? Quando Jesus ele vai falar na sua palavra para os discípulos acerca da boa semente, né? Então, Trifena, você sabia que eu comecei a plantar uma horta no meu quintal? Sim, exatamente, plantei alface, plantei tomate, pimentão, cebola, certo? Coentro. Então, estou desenvolvendo aí uma horta, né? Plantando ali as plantas e cuidando dela e tirando o mato, né? Então, eu consegui a semente e plantei e está muito legal, né? Vá bem rapidinho, certo? Pronto, pode ir, vá, né? Pronto, certo. Trifena é meio curiosa, né? Mas é porque ela quer ver como é que tá a horta, como é que tá as plantas, e ela vai ver, né? Que tá tudo ali muito bonito, né? Que a irmã Antônia também cuida ali da horta, né? Lagoa, ela cuida da terra. Você tem cuidado dos seus brinquedos, né? Você tem cuidado daquilo que você tem conquistado, daquilo que o papai e a mamãe têm dado para vocês, tem ajudado o papai e a mamãe. Então, crianças, tem que cuidar, né? Então, a horta só vai produzir se a gente cuidar da terra, cuidar das plantas, aguar. Então, Jesus fala sobre essa boa semente, porque a semente ela vai cair em vários tipos de terra, né? Então, acho que a Trifena já deve estar voltando, né?
viu as plantas? O que você viu lá? Os pés de... Eita! Trifena, você sabia que Jesus também ele falou sobre plantação? Plantação? Eu sabia que Jesus era carpinteiro e não agricultor, pastor. Pois é, realmente ele era carpinteiro, né? Mas ele vai falar, ele vai contar a história sobre a boa semente, né? Que você disse que a mamãe contou para você. Então, é exatamente nessa história que a gente vai perceber que Jesus ele entendia de plantação. Porque ele vai contar essa história e ele vai dizer sobre a semente que foi plantada ali na terra, né? Então ele contou a história do homem que saiu a semear, viu, criançada? Né? E uma parte daquela semente caiu na beira do caminho e as aves, né? Vieram voando, voando, né? E olharam para aquela semente lá na beira da estrada onde o semeador jogou a semente e aquelas aves comeram a semente. Pronto. Aí ali não pôde nascer, né? Pastor, agora estou lembrada. A outra parte caiu em rochas, onde a terra era pouca e as plantinhas nasceram, mas o sol a secou porque não tinha raiz, pastor. Olha aí, viu, crianças? A primeira semente que o semeador jogou caiu na beira da estrada, as aves iam voando comer a semente. A segunda, a Trifena acabou de lembrar da história, né, Trifena, que sua mãe contou para você? Olha que benção, viu? Você já conhecia, criança, essa história? Então, o semeador jogou a semente caiu também no meio dos pedregulhos, no meio das rochas, das pedras. E como as pedras ficam muito quentes no sol, então o sol esquentava as pedras e aquelas sementezinhas morreram. Não teve como ela nascer, a plantinha, porque elas acabaram ficando ali queimadas e sufocadas no meio daquelas pedras, né? Então a outra parte da semente que aquele semeador jogou, né? Que Jesus vai contar sobre a plantação da semente. Então elas caíram no meio dos espinhos, né? E elas cresceram até que nasceu as plantas, viu? E elas começaram a crescer, Trifena. Pastor, mas teve uma parte que caiu em boa terra e não Muito bem, muito bem. Só que antes, quando aquelas sementezinhas tinham sido plantadas no meio dos espinhos, as plantinhas até que nasceram, mas aí os espinhos sufocaram e aquelas plantas morreram, né? Mas o semeador continuou semeando e foi exatamente o que a Trifena acabou de dizer. Teve outra parte que foi uma terra boa, uma terra fértil, uma terra bem aguada. E quando o semeador jogou as sementes naquela terra, então ela nasceu, né? Nasceu as plantas e ali começou a crescer, né? Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que quando a palavra de Deus é semeada, que quando você escuta a palavra de Deus, viu, Trifena? E o coração está recebendo a palavra é como uma semente e vai cair no coração dessa criança que está agora ouvindo, através dessa historinha, né? A verdade, a palavra de Deus, e vai nascer uma plantinha naquela terra boa. Então vai surgir coisa boa na vida daquelas crianças que estão com o coração bem aberto e os ouvidos atentos para ouvir a palavra de Deus. Né, Trifena? Exatamente, viu, criança? O que eu acabei de dizer. São pessoas que ouvem a palavra, né?
compreendem e reconhecem que Jesus é Senhor e entregam o coração para Jesus e crescem na fé, viu, criancinhas? Assim como o papai e a mamãe ensinam a palavra para vocês, então vocês vão recebendo a palavra, vão crescendo na fé e vão dando bom fruto, né? No colégio, vai falando de Jesus para os coleguinhas, né, Trifena? Você faz isso? Legal. Vamos deixar aqui só o versículo 23 do capítulo 13 de Mateus. Diz assim a palavra do Senhor: e as sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem, viu? E entendem a mensagem, produzem uma grande colheita, uma 100, outra 60 e a outras 30 vezes mais do que foi semeado, viu? Então, quando se escuta a palavra, quando se recebe a palavra, então, quando você produz, você vai produzir a 100, a 60 e a 30. Então, Deus vai abençoar o seu coração, viu, criança? Com a palavra do Senhor, com a bênção do Senhor na sua vida. 30 vezes mais, 60, 100. Então, a multidão, é muita criança para Jesus. E aí, Fena? Agora vamos dar um tchau para as crianças, Pai do Céu. E aí, crianças, gostaram? Bate palma para Jesus. Ô, glória! Vamos ficando por aqui. Eu e... Glória a Deus, que bênção! Deus abençoe sua vida, criança. Abençoe os papais e as mamães. Paz.